Olá, senhores, senhoras, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estão me vendo. Para quem está vendo esse canal pela primeira vez, eu me apresento, eu sou o professor Vieira e o propósito deste canal, Antônio Vieira, é colaborar com estudantes de engenharia civil, cartográfica, de agrimensura, com estudantes de hidrografia e navegação, com topógrafos, hidrógrafos, com todos os profissionais que estudem topografia no seu curso profissionalizante. E eu quero inicialmente dar as boas-vindas aos novos inscritos e agradecer pela escolha e convidá-los para continuar divulgando esse nosso canal, compartilhando esses vídeos com seus colegas para fortalecer esse nosso canal. Nesta aula de hoje, nós estamos prosseguindo nesse objetivo de fazer a dedução da projeção, das fórmulas da projeção conforme de Gauss. Como eu falei no vídeo passado, trata-se de uma projeção complexa, tratando-se de Gauss, não poderíamos esperar outra coisa, Gauss era genial. E então, pelo que estabeleci na aula passada, eu vou fazer uma série de vídeos para que a projeção, a dedução não fique tão árida. No vídeo de hoje, nós vamos tratar então dessa questão dos fundamentos, já falamos na aula passada, fundamentos da projeção de Gauss, isso já foi visto na aula passada, essa matemática de Newton, Leibniz, Euler e Lagrange, lá do século XVIII, que forma a fundação da projeção. Então, em cima dessa base matemática dada lá no século XVIII, XVII, por aí adiante, Gauss apoiou a sua projeção. Temos esses dois pilares que vamos tratar mais tarde em outros vídeos, que tratam da variável complexa, da teoria das superfícies, mas neste vídeo vamos tratar especificamente das séries, de algumas séries que são usadas na projeção conforme de Gauss. Então, vamos ver algumas dessas séries, e a primeira delas é a série de Taylor. A série de Taylor é dada por esse polinômio em x menos a, em potências crescentes de x menos a, em que esse primeiro termo é o valor numérico da função num ponto A. Essa função f de x, então, ela pode ter uma expressão algébrica qualquer, às vezes é uma expressão algébrica difícil de trabalhar e que apresenta até algumas armadilhas matemáticas na prática para ser usada. Então, convém substituí-la por um polinômio equivalente, por uma série equivalente, e a série de Taylor se presta a isso. Então, os termos dessa série de Taylor são: o primeiro termo, o valor numérico dessa função conhecida no ponto x igual a A, e depois as derivadas dessa função no ponto A. No denominador, nós temos o fatorial. Um caso particular dessa série de Taylor é a série de Maclaurin, em que esse ponto A que se está analisando está na origem, e ela fica então, a série de Taylor, nessa forma com o ponto A na origem, no caso ali, fica sendo essa, e a variável aqui fica sendo um incremento que se está tendo a partir dessa origem. Uma segunda série que nós vamos ver também muito aplicada é a série binomial. É o binômio de Newton que vocês já viram no curso médio, aquele binômio, a expansão binomial da forma A mais B elevado a N, em que aqui o A ficou sendo 1 e o B ficou sendo X, e tem o N aqui, e esse é então
aquele desenvolvimento binomial em que esses termos são combinações ali de N, que vão, arranjo de N P a P, que vão fornecendo os coeficientes de X. Uma particularidade aqui, nesse caso que vamos usar nessa série binomial, é que o X vai ser essa expressão, E2 seno ao quadrado de φ, esse E2, né, é o quadrado da primeira excentricidade do elipsoide, e esse φ é a latitude. E o N aqui vai ter um valor negativo. Nesse caso, o N, numa generalização desse binômio de Newton, ele pode assumir qualquer valor real, positivo ou negativo. Assim, o binômio formado dessa maneira, 1 mais x, o x sendo esse valor aqui, elevado a menos 3 meios, ele vai fornecer os vários termos. Então é só valorizando esses termos, valorizando o n, por exemplo, e o x. Aqui no caso 1 já está colocado aqui, no lugar do n coloca-se os 3 meios, no lugar do x coloca-se esse valor de x, e vai se fazendo assim no segundo, terceiro, quarto termo, até uma quantidade de termos compatível com a precisão que se esteja perseguindo. O n fatorial é o produto dos primeiros números naturais, né? Por exemplo, fatorial de 3, n igual a 3, seria 1 vezes 2 vezes 3, e assim por diante. Essa série binomial que nós estamos aqui exemplificando, ela se aplica no comprimento de um arco de meridiano que Gauss usou na sua projeção. Um arco de meridiano desde o Equador até o paralelo de latitude φ que ele estava calculando no seu plano de Gauss, a sua coordenada plana. Esse comprimento do arco de meridiano, ele é dado então por essa integração, é a integral de m de φ. Esse m é o raio de curvatura da seção meridiana, estaria representado aqui, em que o A é o semi-eixo maior do elipsoide, esse 1 menos E2, o E2 eu já apresentei a vocês, e aqui no denominador tem essa expressão elevada a 3 meios, que então é passada para o primeiro membro, colocando-se esse 3 meios negativo, como está aqui. Esse A é constante e o E é constante, né? Eles vão sair fora do sinal de integração e ficará sendo então integrado apenas esse integrando aqui. Entretanto, tem uma dificuldade aqui matemática, é que essa integração ela não é possível ser feita pelos métodos clássicos. Para ser feita, para se conseguir esse comprimento do arco de meridiano, é preciso então desenvolver esse integrando em série. E vai se usar então, usa-se essa série binomial. No final da integração, vai se ter uma expressão. Cada monômio daquele polinômio obtido após a integração foi integrado e se teve então a integral de todos aqueles monômios, deu então esse comprimento do arco, que está aqui numa forma simplificada e já com algumas transformações trigonométricas feitas, utilizando-se as fórmulas trigonométricas de Moivre para transformar potências de senos, né, em múltiplos de arco do seno. Então nós temos aqui múltiplos de arco, assim 2, 4, φ, 6 φ, 8 φ, 10 φ, e essa série então seria levada, desde lá da derivação, a uma quantidade de termos compatível com a precisão que se quer na transformação. No caso aqui do Gauss, para se obter coordenadas em que o milímetro é significativo, esse arco de meridiano também vai ser levado até ter o milímetro como algarismo significativo, e isso é conseguido com esse termo aqui em 10 φ, tomando essa quantidade de termos.
Esses coeficientes A, B, C, D, E, F, por seu lado, eles também são séries. Por exemplo, esse termo A, esse ângulo φ é em radianos, já falo aqui para os senhores. E esse termo A, por exemplo, a série dele é dada por essa expressão, 1 menos 3/4 de E2, e vamos assim por diante, levando todas essas potências da excentricidade até a potência compatível com a expressão obtida anteriormente, até a potência de 10. Bom, na projeção de Gauss também se aplicam séries para representar o coeficiente de deformação linear. Aquele coeficiente de deformação linear é o kappa. O kappa da projeção é aquele coeficiente que transforma um lado no elipsoide, num lado no plano da projeção de Gauss, da projeção conforme de Gauss. Então, um ponto de coordenadas lá gaussianas, né, x, y, tem essa posição no plano de Gauss, né? Gauss colocou aqui o eixo x nas ordenadas e o y nas abscissas, porque assim, lá ele trabalhando na triangulação de Hannover, né, os azimuths sendo contados a partir do norte, ele adotou o norte de quadrícula, então os azimuths crescendo de 0 a 360 graus, os quadrantes que o azimuth ia varrendo teriam a coincidência, aquela paridade com os quadrantes trigonométricos. E aqui a expressão do K, ela então é dada por essa série y². Esse y é o valor da distância no plano de Gauss, aqui na projeção de Gauss, desde o ponto até a esse meridiano de origem, até esse eixo origem do sistema de coordenadas. Bastam esses três termos da série, que isso é suficiente para atender aos trabalhos de maior precisão da geodésia e da cartografia. O ponto pode estar bastante, 100, 200 quilômetros afastados do meridiano aqui de origem, que esses três termos vão ser satisfatórios. Agora, o Gauss, quando fez a sua projeção, ele considerou o cilindro tangente. Eu quero salientar que essa imagem do cilindro é para que nós tenhamos uma clareza de raciocínio, né? Fique mais palpável para nós. Então, essa imagem do cilindro tangente, do cilindro secante, ele é muito boa para que nós entendamos esses aspectos conceituais da projeção de Gauss, e fica muito bem traduzido. Então, no caso da projeção aqui inicial de Gauss, esse kappa é como se o cilindro fosse tangente, então nós teríamos assim o coeficiente de deformação linear nesse plano de Gauss que consideraria o cilindro tangente. Para o caso do cilindro secante, também coloquei tudo entre aspas, porque é uma imagem figurativa, o K sendo menor do que 0, então é como se houvesse aqui, nesse plano de Gauss, é como se houvesse aqui uma redução da escala, né? Esse coeficiente aqui é um coeficiente de redução de escala. Esse K0, ele vai reduzir a escala de todo esse reticulado. Então a nova abscissa aqui, o E', seria uma redução dessa escala do Y, como se essa escala aqui do Y fosse reduzida. Todo o reticulado lá do plano de Gauss é reduzido, né? Então eu peço desculpa a vocês que eu errei aqui nessa figura. Aqui nessa coordenada do ponto, aqui no lugar do x já é o N', né? No lugar desse x é o N', tá? Então, nós temos aqui a relação entre as coordenadas originais, no caso do cilindro tangente, e com o cilindro considerado secante, com K0
menor do que 1. Né? Então, a expressão aqui com o K0 menor do que 1, substituindo-se nessa expressão do cilindro tangente, a abscissa y pelo valor de E' sobre K0, ela então tomará esse valor, essa expressão. E ficará então o coeficiente de deformação linear para o caso do cilindro secante. Esse R2 é o produto do raio de curvatura da seção normal e da seção meridiana, o MN. Resumindo, na prática nós temos o coeficiente de deformação linear num ponto sendo dado por essa expressão. K igual a K0, e esse E' ao quadrado, E' quarto, sendo esse E' aquela distância, aquela abscissa do ponto em relação ao meridiano de origem de coordenadas lá no plano de Gauss. E' ao quadrado, E' quarta, o R2 sendo então, vocês já sabem, o produto MN. E o K0 seria o valor do coeficiente de redução de escala de todo o reticulado, né? Essa redução de escala de todo o reticulado, ela pode se fazer uma outra imagem, uma analogia, como se em vez de reduzir a escala do reticulado, na realidade o que fosse reduzido fosse o tamanho do elipsoide. Quer dizer, o elipsoide ser reduzido nessa proporção do kappa, como está até aqui representado, ó, o kappa vezes o raio, que seria K0 ao quadrado. É como se todo o elipsoide estivesse reduzindo de escala, e ele reduzindo de escala, novamente ficaria naquela situação do cilindro tangente, porque o cilindro era secante, mas o elipsoide diminuiu de tamanho e ficou numa situação de tangência. Pode-se fazer também essa interpretação. Então está aqui, né? Então, para o K0 igual a esse valor, 0,9996, isso vai corresponder na prática ao sistema UTM da projeção conforme de Gauss. E um K0 diferente desse 0,996 será um sistema chamado LTM, né? Um sistema local transversa Mercator da projeção conforme de Gauss. Né? A projeção é a mesma, é a projeção conforme de Gauss, tanto nesse sistema LTM quanto no UTM. Né? Não confunda o sistema UTM com projeção UTM. O UTM e o LTM é um sistema no qual a projeção de Gauss é um dos componentes desse sistema. E vamos ver agora como é que ficaria o coeficiente de deformação linear de um lado. Nós vimos de um ponto. Mas como seria o coeficiente de deformação de um lado na projeção de Gauss? Então, esse lado está representado aqui pelos seus extremos, já nesse sistema de coordenadas em que temos aqui o cilindro secante, né? Já estamos abordando aqui o caso da secância. Se fosse a tangência seria, no caso, x e y, e esse L'O' seria a distância do extremo do lado ao meridiano central, o L'O2 seria essa distância do lado ao meridiano central, e esse ponto aqui, então, seria um ponto aqui, um ponto representante do lado. Então, de todos os lados, de todos os pontos infinitos que representam esse segmento, do 1 até o 2, há um ponto aqui que é o representante dessa turma de pontos. E as coordenadas desse ponto é o N' médio e o E' médio, que está ele aqui. E como se determina esse E' médio? Esse E' médio pode ser determinado aqui por essa média. E' médio ao quadrado, 1/3 desse E' ao quadrado, E' ao quadrado vezes o E'2 ao quadrado, mais o E'2 ao quadrado. Então, com isso, recai-se naquela situação do K em relação ao ponto, porque esse E' médio é um ponto. Ele representa o lado. O K, então, vai ser como se fosse em relação a esse ponto médio do lado.
K, o K0 é só representar aqui no lugar lá do E', o E' médio, E' quarta e assim por diante, tá? Tranquilo. Tudo bem? Então está aí também uma série usada na projeção de Gauss quando se considera lados em vez de ponto e esse lado fica sendo reduzido a um ponto, ao seu ponto médio. Então agora eu vou dar para vocês, de brinde, uma fórmula do K como uma função hiperbólica. Essa fórmula eu fiz um arranjo para consegui-la, eu arranjei, e eu usei por décadas na Marinha, na UERJ, nos meus trabalhos como engenharia, e ela dá o mesmo valor lá, vocês podem conferir, dessas expressões usadas com série. A fórmula é a seguinte: K é igual ao K0, cosseno hiperbólico do Y sobre o K0R. Tá? É isso aqui, essa é a fórmula. Esse Y aqui, se for o lado, é aquele E'M. É o E'M. Você já sabe como é que calcula o E'M ao quadrado. Então essa distância do lado é só botar aqui no lugar do Y o E'M. E essa função cosseno hiperbólico, ela tem, qualquer maquinazinha científica tem essa função. Então, tendo o E'M lá do ponto, que é aqui no lugar do Y, substitui ele pelo K0R, esse raio aqui, o raio gaussiano, é a raiz quadrada de M vezes N, né, a média geométrica entre os raios de curvatura das seções normais e principais. E você tem aqui o K rapidinho, quer dizer, não precisa calcular aquela série. Na realidade, se vocês observarem, aquela série que eu representei aqui, que está representada aqui, é a expansão em série da função cosseno hiperbólico. É isso que eu fiz. Eu peguei a série da função hiperbólica e usei ela no lugar daquela série da fórmula de Gauss. Foi isso que eu fiz. E eu já, assim, é que eu tinha pouco tempo para fazer essas pesquisas, que eu gostaria de fazer essas simplificações, já que temos essas máquinas científicas, para outras fórmulas usadas, que utilizam séries e outras fórmulas até mais complexas, usando essas funções hiperbólicas, que são fórmulas cerradas, né, assim, fórmulas compactas, e a uma podem ser calculadas. Mas eu tinha pouco tempo, porque eu dava aula na UERJ, na Marinha, dei aula no IME, eu trabalhava em consultoria, às vezes junto e às vezes separado, né? Não foi sempre em série que eu trabalhei em paralelo na UERJ e na Marinha e no IME. Lá no IME eu também dei aula no curso de Construção e Fortificação para engenheiros de fortificação e construção, seção de ensino 2 e na S6, seção de ensino 6, para engenheiros cartógrafos. Né? Para os engenheiros de construção, eu dava topografia aplicada a estradas, né, a ferrovias, rodovias, e para os engenheiros cartógrafos eu dava esses assuntos de aerofotogrametria, topografia, isso que eu estou conversando com vocês. Então não deu tempo para eu fazer essas substituições dessas séries por fórmulas compactas, porque isso simplifica muito, já tem as maquinazinhas de calcular, é um conforto, isso daí no campo pode se calcular. Em vez de ficar calculando aquela série e botando aquela série lá na estação total, ou botar essa função hiperbólica, que fica muito simples de calcular. Bom, senhores, assim, então eu já falei a vocês, né, no caso do lado, vai considerar o y igual a E'M médio, vocês sabem calcular o E'M médio. Vai ser a raiz quadrada daquele E'M ao quadrado. Bom, senhores, termino aqui. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Se gostarem, deem um like. Se não estão inscritos, inscrevam-se e compartilhem esses vídeos com seus colegas, com topógrafos conhecidos, com estudantes de engenharia, com outros engenheiros que vocês conheçam. E para essa introdução dos pilares que sustentam a projeção de Gauss,
Essas séries já dão uma basinha boa. Quando nós chegarmos lá naqueles outros pilares, nós vamos usar algumas séries, mas vocês já têm uma boa base conceitual a respeito dessas séries. Bem, senhores, até a vista, pessoal!